Ômega Web Rádio. Boa noite, mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo. Bom, hoje nós vamos falar, mais uma vez, com relação à pandemia, não é? Muitas pessoas, infelizmente, continuam perdendo a vida. A nossa cidade saiu do lockdown, finalmente, mas nós continuamos na fase vermelha, numa situação bastante vulnerável, apesar dos índices de UTI terem baixado um pouco, a gente ainda continua numa situação bastante complicada aqui na Baixada Santista. O Brasil todo continua numa situação complicada. A questão da vacinação é um grande problema. O Instituto Butantan continua sendo o único instituto que fornece as vacinas de verdade. De 10 vacinas, 9 saem do Instituto Butantan. Então, a gente, se continuar nesse ritmo, nós teremos toda a população vacinada somente em 2024. É uma situação muito complicada para o nosso país. E, com isso, a gente continua discutindo as questões da pandemia, como é que nós vamos enfrentar tudo isso, tantas pessoas morrendo, as famílias sofrendo com esse luto, os médicos sofrendo com tantas mortes, os profissionais da saúde vivendo aí uma situação bastante complicada, nos seus limites, e a gente vem vendo uma sociedade bastante desgastada com tudo isso. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Nossos espectadores, telespectadores, internautas. Realmente é uma situação muito triste. Ainda há muita discussão política sobre questão de vacina, sobre questão de Covid, agora a CPI, para ver para onde foi o dinheiro, para onde não foi o dinheiro, e cada vez mais a gente vê que a população é deixada de lado, e questão de vacina, questão de cuidado, e cada vez mais gente morrendo, cada vez mais gente acreditando que a doença não existe, que é imune. E hoje vamos ver com os nossos convidados a visão do desencarne dessas pessoas sobre o enfoque do espiritismo, né? Vamos ver se a gente consegue ter um pouco mais de acalento, né? Diante de tudo isso aí. E, de repente, ter uma visão mais confortadora, ou mais confortante, diante de tudo isso que a gente tem passado e vivenciado, né? Então, Raquel, por favor, apresente aí os nossos convidados. A gente hoje traz aqui como tema, né, a pandemia na visão do espiritismo, como é que o espiritismo, ele explica muitas questões. E aí, então, Marcelo, coloca na tela, por favor, os nossos convidados. Rui e Maria Nazaré. Boa noite, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão espírita. Como é que o espiritismo ele ajuda, né, as pessoas a encararem um momento tão difícil como esse da pandemia, que as pessoas que nasceram depois de 1945 nunca tinham passado uma situação tão drástica como essa que a gente vive hoje. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho como é que o espiritismo explica uma situação tão difícil de ser vivenciada como a gente vive nos dias atuais. Muito boa noite, Emerson, Raquel. Muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui, de sermos um canal de expressão para que o Espiritismo traga o consolo e o esclarecimento que lhes são característicos. Então, é muito bom
ter voz para falar sobre isso. Começando, eu gostaria de alertar as mensagens que nós temos recebido sobre o que envolve o planeta Terra, a nossa casa terrestre. É uma nuvem escura que envolve o planeta neste momento. Nós, que nos julgamos o topo da cadeia evolutiva, nós que nos julgamos a imagem, criados à imagem e semelhança de Deus, com inteligência, com consciência, o que estamos fazendo com a nossa casa, no nosso planeta. Então, choros, revoltas nesse momento, desprezo, raiva, ódio, tudo isso forma um conjunto que cria essa nuvem densa, difícil até para ser ultrapassada pelos benfeitores espirituais que querem nos ajudar. Então, muitos chegam ao plano espiritual em total desequilíbrio, total desequilíbrio. Trabalhadores do plano espiritual e do plano terrestre estão em exaustão de tanto trabalho. O que nós temos que entender definitivamente é que o corpo físico, esse veículo que nós temos, apropriado ao espírito que o habita, claro, ele reage a sentimentos, reage a transformações, é o reflexo de quem o habita. Então, cada célula que nós temos, o corpo físico, reage aos agentes virais ou bactérias de acordo com o espírito, como o espírito encara as suas dores. A doença ainda se faz necessária no nosso estágio evolutivo. Nós ainda somos muito imperfeitos. Então, é um entendimento desse aprendizado que nós temos que ter, que é a cura. Porque tudo acontece com base nas nossas escolhas. É um momento difícil? É dificílimo. É um momento de reflexão, é um momento de transição íntima, de transformação íntima profunda, é um momento de pacificar, é um momento de aprender a amar, aprender a auxiliar, aprender a ter bons pensamentos, aprender a ter orações que auxiliem. Os desencarnes coletivos que estão se dando já foram designados há muito tempo. E esses espíritos que fazem parte desses desencarnes, naturalmente já concordaram com isso. Então, oremos pelos que estão partindo agora, para eles não chegarem, então, em desequilíbrio no plano espiritual. Temos que entender que a vida normal não será possível nesse momento. É um momento de limpeza profunda. Então, o que a princípio temos que fazer? Transformar o espírito. Essa é a vacina, a transformação interior. Depois de todas essas situações conflitantes da humanidade, que temos já notícia em épocas diversas, houve sempre um grande crescimento, um grande aprendizado, um grande progresso, uma grande positividade. Então, nós temos que viver o nosso tempo aproveitando as possibilidades desses dias que nos façam acreditar que isso faz parte da nossa existência. Jesus não nos abandonou. Deus está conosco. Tá certo. Rui, como é que você poderia... Eu sei que você tem um projeto, né, bastante filantrópico, que ajuda crianças.
como é que você poderia colocar esse momento também sob o ponto de vista do espiritismo, falando para as pessoas que elas precisam ter mais cuidado com a vida espiritual, precisam entender tudo que estão passando, precisam atender mais a coletividade. Mas, em primeiro lugar, eu queria saber o nome da sua esposa, porque eu quero mandar um beijo para ela e parabéns. Minha esposa chama Silvia Maria. Dona Silvia Maria, muito obrigada por ter emprestado o seu esposo hoje. Parabéns, viu? Muitas felicidades e muita saúde. Parabéns, só eu e ela e a irmã dela, minha cunhada, porque meus filhos não puderam descer, né? E meu netinho também não. Então, a semana passada foi meu aniversário, passamos sozinhos, só nós dois, e hoje nós estamos em 3, pelo menos. Pois é. Novos tempos, né? Novos tempos. Mas, Raquel, sobre a sua pergunta, eu prefiro falar sobre a parte física. Eu convidei, eu vi a oportunidade, quando eu fui convidado a participar desse programa, eu vi a oportunidade maravilhosa de projetar e ouvir as luzes da Nazaré, porque ela é uma estudiosa, ela é a coordenadora dos nossos cursos de doutrina, ela que é a nossa mestra, a nossa professora, a gente aprende muito com ela. Então, ela é a pessoa mais indicada para tratar dos assuntos relacionados da doutrina. Eu sou o gestor, o administrador, há 30 anos na casa, mais de 20 anos como tesoureiro, agora fui presidente por 6 anos, voltei a ser tesoureiro. Então, eu gostaria de projetar os meus enfoques mais no aspecto material, na administração da casa, na administração da nossa escola, que nós temos uma escola para crianças com necessidades especiais desde 1957. Então, nós temos aí um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo, independente da pandemia. Nossos trabalhos continuam, as nossas professoras, nossos funcionários, todos atendendo a essa necessidade, através de lições online, comunicações, toda a nossa equipe multidisciplinar, ela está orientada para trabalhar diretamente com essas famílias, esses alunos, atendendo essa necessidade que se fez presente, que foi uma surpresa. Eu, com 75 anos, jamais imaginei passar por uma situação dessa. Mas nós estamos, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer a lição direitinho, viu? Nós temos, os atendimentos continuam, os alunos continuam recebendo as lições, aqueles que não têm condições financeiras de ter um tablet, um celular, a gente prepara kits pedagógicos e os nossos motoristas vão levar a essas famílias, depois coletar para fazer as correções. A gente aproveita essa ida e vinda dos nossos motoristas para levar cestas básicas às famílias carentes, que é a maioria, para levar os pães que nós produzimos 2 vezes por semana, e as lições que a gente faz. Mas os nossos professores estão aqui todos os dias, transmitindo conhecimento, fazendo acompanhamento, tanto na parte pedagógica, quanto na parte de saúde também, o acompanhamento psicológico, fonoaudióloga, a nossa fonoaudióloga, a nossa psicóloga, o assistente social, a fisioterapeuta, todos os nossos profissionais fazem contato com esses alunos e assistem eles nessas necessidades básicas, né? E tão importante para que eles não percam interesse, para que eles se mantenham motivados e a gente possa continuar prestando o nosso trabalho. É nesse aspecto que eu posso falar tudo que você quiser saber sobre a Escola de Educação Especial Meimei e sobre a Associação Espírita Seara de Jesus.
A parte filosófica e doutrinária, eu prefiro que a resposta seja dada pela minha amiga, nossa mestra Nazaré Penteado. A casa espírita continua aberta ou ela está fechada? Ela está aberta somente para os assuntos administrativos financeiros, porque as contas continuam chegando, as documentações têm que ser cumpridas e os professores se revezam aqui para poder utilizar os equipamentos da casa e manter contato com os alunos e as famílias. Todos os dias nós temos atendimento, temos expediente muito restrito, o grupo muito pequeno para poder não fazer aglomeração, mas nós não fechamos nenhum dia. Continuamos atendendo, sim. Raquel, gostaria de fazer uma pergunta para a Nazaré, até com base na introdução que ela fez ao tema. Eu já vi algumas mensagens que a gente recebe por WhatsApp, Facebook, enfim. O pessoal falando que existe uma briga espiritual entre bem e mal, e o reflexo seria a pandemia, enfim. Então, a gente escuta muito disso, eu não sei até que ponto tem alguma ligação ou não, e queria pegar um ponto também que eu achei interessante na sua fala, quando você menciona que temos que preparar o espírito para este momento. E aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, em cima disso, como preparar o espírito para este momento? O que cada um poderia fazer, de repente, dentro da sua casa, independente se segue ou não a doutrina espírita, se tem alguma outra religião, ou se não tem religião, enfim, mas, de repente, como nesse momento a pessoa pode, de repente, parar e falar, não, peraí, deixa eu me preparar para passar por esse momento. Então, seriam essas duas questões que eu teria nesse momento. Pois não, Emerson. O que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo um momento grave? Estamos. É um momento importantíssimo, inspirador, que ocorre num momento, no mínimo, curioso, porque é o momento da transição planetária, prevista até desde o século XIX por Kardec. Então, o que temos que entender? A transição planetária é a mudança do planeta junto com a humanidade. E o planeta vibra numa frequência diferente, que nos afeta. Essa vibração do planeta vai nos afetar, é claro. E o processo de transição planetária é um processo dinâmico, ele não é estabelecido por decreto, ele envolve escolhas, nossas escolhas. Envolve o que a humanidade faz. Existem diferentes rotas possíveis para que a humanidade realize essa transição junto com o movimento do planeta. Cada um de nós vai realizar a sua transição planetária. Como nós estamos realizando isso? O nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, vai determinar, e nós podemos definir que rota de transição nós vamos seguir coletivamente. Então, a soma das individualidades, no conjunto de todas essas escolhas, vão definir a rota. E aí entrou aquele vírusinho mutante. Não é por acaso. O acaso não existe. Estamos sempre sob a tutela de Jesus e sob a providência divina. Talvez seja aprovação. Claro. No final do século passado, em 2020, nós já tivemos evidências do que acabaria acontecendo. O HIV, o vírus da AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, nós sabemos que desarma totalmente o nosso sistema imunológico. Mas esse vírusinho era circunscrito aos símios na África.
Quando houve o desmatamento, aí se processou essa invasão do vírus, passando do reino animal para o reino hominal, infectando os homens. O mesmo aconteceu com a gripe aviária, o mesmo aconteceu com a gripe suína. O vírus desenvolve habilidades para fazer essa transição do reino animal para o reino hominal. Com relação ao Covid-19, pesquisas em colônias, em locais isolados da China, com morcegos hematófagos, se deram. Então, essas pesquisas vão nos mostrando que o vírus teria mudado, houve uma mutação do vírus, e ele teria infectado o homem, ou então o homem teria se infectado através de alimentação de animais silvestres que lhe serviram de fonte de proteína. Então, é muito importante a gente entender que a aglomeração de bicho com a aglomeração de gente determina o processo de mutação viral. O que devemos fazer? Estabelecer uma nova ética em relação à natureza. Como nós estamos tratando a natureza? Isso está no nosso pacote evolutivo. A doutora Irvênia Prada, que é uma autoridade na USP, maior universidade do país, é uma autoridade em medicina veterinária, escreveu inúmeros livros sobre a ética que deveria haver em nossa relação com os animais. Certos animais, diz a doutora Irvênia, eles têm rudimentos de inteligência. O instinto é desenvolvido a partir desses rudimentos e eles, através de ondas, de pensamentos em ondas fragmentadas, eles vão desenvolvendo rudimentos de inteligência. Isso se dá com os golfinhos, se dá com os símios. Então, nós já temos evidência que o contágio também se processa em bairros em bairros mais pobres, onde há mais desigualdade social. Pessoas sem recurso para uma boa assistência médica, com comorbidades, doenças pré-estabelecidas, diabetes, hipertensão, essas doenças comuns, obesidade, que não foram devidamente tratadas, que propiciam o organismo a ser infectado mais facilmente. No capítulo 9 das leis morais, Kardec já nos traz a lei de igualdade. O mundo, para ser chamado de lugar melhor, para ser chamado de lugar mais justo, tem que ter menos pobreza e menos miséria. Então, na 806 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A resposta é não. A resposta é contundente, é não. É obra do homem e não de Deus. Então, o que temos que entender? Nós, enquanto seres humanos e enquanto espíritas que estudam a doutrina, não podemos nos acostumar com a desigualdade social. Todo o trabalho que nós fizermos, empenho e energia empregada na redução das desigualdades sociais, nos impulsionam para a rota correta. Aí Kardec pergunta na 806, algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Sabe o que eles respondem? A espiritualidade nos responde: quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Somos nós os culpados ou não? Então, o momento exige atitude, exercício do amor, momento
de ajudar onde for necessário. Quem tem mais do que necessita deve entender que nada nos pertence nesse mundo. Caixão não tem gaveta, não vamos levar bens materiais. O excedente não pode ficar conosco. 700 milhões de seres humanos na África não têm acesso a água e sabão. Já pensaram nisso? Que barbaridade! O Brasil tem 100 milhões de brasileiros sem esgotos tratados. O que estamos fazendo com o nosso planeta? Com a nossa casa planetária? Outra lição importante da pandemia nos mostra a atenção à saúde física e básica, a saúde física e mental. O Brasil está descobrindo a necessidade do apoio psicológico, psiquiátrico urgente para enfrentar essa pressão, para enfrentar esses transtornos de ansiedade, esses transtornos de personalidade, a esquizofrenia, a crise de pânico, a crise de medo. E em Obras Póstumas, Kardec já previu isso. Ele previu essa chegada de um tempo em que haveria muitos transtornos de ordem psíquica. Provavelmente é o que nós estamos enfrentando nesse momento. Agora, tudo tem a ver com a visão de saúde da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde considera a ausência de saúde, não propriamente a doença, mas um conjunto de saúde física, mental e espiritual. E é uma herança da Covid-19, que nós temos que ter cuidados especiais, não negligenciar o corpo físico, seguir as normas sanitárias, mas também desenvolver a parte espiritual, mental, saudável. Então, um mundo menos desigual, por exemplo, há uma trégua monumental nos estoques pesqueiros. Atum, bacalhau, sardinha, até salmão, com espécies que estavam fadadas a desaparecimento, voltaram a ter fôlego para se reproduzirem no tempo certo. E isso faz toda a diferença. Papa Francisco recomenda muito um modelo de desenvolvimento baseado em outros parâmetros, na desigualdade social e na depredação e devastação da natureza. Então, o sagrado está presente na natureza, dizia Francisco de Assis. Que mundo nós queremos deixar para aqueles que vão reencarnar aqui? Isso faz parte do nosso pacote evolutivo. Usar água e energia racionalmente. Prestar atenção na quantidade de lixo gerada e como nós descartamos esse lixo. Não contribuir para o agravamento do esforço estufa, de maneira que os veículos automotores não queimem combustível fóssil sem necessidade. Então, o alvo desse vírusinho somos nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Diante de tudo isso que a senhora falou, eu já li algumas coisas sobre a doutrina espírita e também já vi algumas coisas, sou uma estudiosa da história também,
e a gente sabe que a história é cíclica, né? Então, esse tipo de desencarne coletivo não é a primeira vez que acontece na humanidade, né? De tempos em tempos, ele acontece. E, além do mais, eu já vi em alguns escritos espíritas que haveria aí o nascimento de crianças que seriam crianças especiais, seriam crianças que teriam uma evolução espírita muito maior do que os humanos que estão aqui hoje, que teriam outro tipo de evolução espiritual. A senhora acha que a pandemia ela vai trazer o nascimento dessas crianças? E, na sua opinião, na minha opinião, as pessoas não vão mudar em razão da pandemia. Ninguém vai ficar melhor porque a pandemia chegou. Quem é bom vai continuar bom e quem não é vai continuar igual. Mas essa questão, né, trazida pelo Espiritismo, a senhora acha que esse é o momento dessa mudança espiritual e desse nascimento para que efetivamente a Terra tenha essas pessoas tão especiais? Os flagelos naturais são ocorrências que abalam a nossa estrutura, que tendem a fazer um balanço para a gente nos impulsionar ao progresso. Então, a tendência é sempre avançar. Agora, o que vai acontecer é a necessidade do entendimento e que nós tenhamos que melhorar. De qualquer maneira, nós tenhamos que melhorar. Novos valores, novos princípios deverão surgir diante desse pânico que nos paralisa, diante da atitude de indiferença, diante dessa atitude que estamos tomando, que nos traz vulnerabilidade perispiritual, porque isso nos coloca vulneráveis ao vírus. Então, o Espiritismo nos ajuda a pensar como espíritos imortais, valorizando o corpo físico, que é o veículo que nós temos para nos manifestar aqui na Terra, no momento, e valorizando e entendendo a viagem reencarnacionista. Então, vamos falar de 3 grupos, 3 possibilidades. A desencarnação pode vir, nesse período, por programação reencarnatória. Nós tivemos projetos reencarnatórios e a desencarnação ocorre normalmente. O segundo grupo é a possibilidade ou não de desencarne pelo Covid-19, dependendo do nosso esforço, dependendo de como nós vivemos, dependendo de como nós encaramos essa nossa estadia atualmente no planeta. E o terceiro, esse é o grupo do meio. O terceiro é aqueles que são fadados a sobreviver. André Luiz já nos fala sobre essa predisposição mórbida epidêmica no livro Evolução em 2 Mundos. Ele fala que a estrutura perispiritual que envolve o espírito enseja à bactéria ou ao vírus uma desestruturação das células. Então, essa relação de defesa, a reação que o organismo vai se defender, é atrapalhada por pânico, por egoísmo, por medo, porque a nossa estrutura energética nos vulnerabiliza para isso. Então, o nosso comportamento reflete exatamente isso. Como nós estamos por dentro. Então, se nos mostramos negligentes, nos colocamos no grupo de risco, decisões
erradas, livre-arbítrio usado de maneira errada, eles vão gerar efeitos correspondentes. Os que estão acolhendo o momento, vendo o momento como uma transformação interior, logicamente vão alçar a melhoria espiritual, a evolução. Então, a postura que nós temos diante da pandemia influencia a favor ou desfavor. A ciência médica, através das normas sanitárias, tem que andar de mãos dadas com a ciência espírita, que é um processo de aprendizado, um entendimento de que está se fechando, é o término de um ciclo. E que a vida definitiva é a espiritual. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos bater a cabeça. Cuidar do corpo físico, que é a expressão da vida, sem negligência, é nosso dever. Desenvolver a fé conjunta, esse conjunto de virtudes que a alma vai pouco a pouco, individualmente, desenvolvendo, vai influir coletivamente e vai nos tornar merecedores de habitar um planeta menos conturbado, com menos doenças. Então, isso depende de nós. E nós, essa escolha lúcida de diminuição de contágio, obedecendo às normas e fazendo a nossa parte através de pequenos gestos de solidariedade, mostra que nós temos que estar atentos, lúcidos, com clareza de comportamento, consciência, alerta, e não imprudência. Não é um momento de imprudência. Tá certo. Eu vou fazer algumas perguntas que a gente tem aqui dos nossos internautas e algumas pessoas que mandaram também boa noite para a gente, que estão participando. Carla Lamas, boa noite a todos. O Névio, boa noite, abraço. Emerson, Ana Paula Miranda, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Ricardo, boa noite. Roberto Martins, boa noite. Maria Purificação, boa noite. Fernando Passos, boa noite. Aí o Ricardo da Silveira falou: transformar o espírito com a reforma íntima baseada no estudo e realizações dos ensinamentos do Evangelho. Maria Lúcia, a professora é top. Maria Beatriz, um abraço a todas. Ana Paula Miranda, parabéns. Maria Aparecida, um abraço a todos. Newton Júnior, um grande abraço ao meu querido Rui. Aí o Névio perguntou o seguinte: cada ser humano sofre de modos diferentes com a pandemia, e um grande número falece após muito sofrimento. Entendi a sua fala inicial como sendo uma evolução espiritual e já aguardada espiritualmente por cada um. Mas e seus governantes e responsáveis pelo controle e apoio à sociedade mundialmente falando? Quem são nesse processo evolutivo? Espíritos involuídos? Nós todos que estamos aqui reencarnados nesse planeta, neste momento, estamos mais ou menos na mesma fase evolutiva. Então, não existe evoluídos, mas estamos todos sob o domínio do egoísmo e da vaidade, do orgulho. E isso é que vai ter que ser mudado. Então,
ponderação, negligência nesse momento, para estabelecer a conexão com o Criador, que nós temos que nos religar. Não vamos esperar ingenuamente que os espíritos façam por nós o que nós temos que fazer por nós mesmos. Eles, claro que nos apoiam. Os espíritos são benevolentes nesse sentido. Nos apoiam, mas é para nós desenvolvermos a fé raciocinada, ter ideias lúcidas. Ao mesmo tempo, ao tempo de Jesus, nós já sabíamos que isso tudo nós iríamos passar. Pestes, terremotos, momentos difíceis, nada está fora da previdência divina. Então, por que gera essa insatisfação, esse medo, esses transtornos que agravam a situação? Nós temos que entender que isso é o fim de um ciclo, para melhoria. Então, nada está fora do Cristo. Nada está fora do Criador. Tudo está sob controle. O vírus paralisa as potências mundiais, deixando o mundo de ponta cabeça. Mas é para nos fazer pensar em novos modelos econômicos, novo estilo de ser, novo olhar sobre o ponto de vista comportamental. Aprender do ponto de vista global sobre o propósito da vida. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para que é a vida, pelo que sofremos, pelo que amamos. Essas indagações vão nos impulsionar e trarão um novo olhar nas relações interpessoais, nas relações interfamiliares, nas relações internacionais. Vão ampliar os níveis da nossa consciência. Então, vão nos possibilitar, sim, um salto de qualidade, onde o bem será a expressão de grandiosidade e a ética vai se manifestar de maneira extraordinária. O que nós temos basicamente a fazer? Orar, para que a humanidade entenda e se beneficie com essa pandemia, no sentido de crescer espiritualmente. Gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para o Rui, até porque o tempo aqui já está meio que terminando. Você falou que vai falar da parte material do Ismênia, né? Eu queria saber de você, como é que está nessa fase agora de pandemia? Como é que vocês estão conseguindo se manter? Se estão recebendo ajuda de alguém? Como é que está a situação? Como é que vocês conseguem passar por esse momento? A gente sabe que está bem difícil, questão financeira, a ajuda talvez não esteja sendo igual era antes da pandemia, enfim. Como é que vocês estão conseguindo ajudar essas famílias? Se precisam de ajuda, enfim. Como é que está esse momento? Tá sem som. Tá sem som, Rui. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Ô, Emerson, nós temos uma parceria muito importante com a Prefeitura Municipal de Santos, e nós temos dois termos de aditamento de convênio com a Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde, que nos ajuda bastante. E nós temos conseguido honrar, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Saúde, tem mantido o nosso convênio rigorosamente cumprindo na sua íntegra, e a gente recebe essa ajuda que nos mantém, né, a qualidade do trabalho que nós oferecemos. Então, nós temos os associados que nos ajudam fazendo doações, temos doações espontâneas. Houve uma queda, porque nós perdemos, não temos mais nosso brechó, não temos mais o nosso chás beneficente, não temos mais
a presença física, que as pessoas, quando estão dentro da casa, são mais benevolentes, existe uma maior dificuldade de se deslocar até a casa para trazer as doações, mas, mesmo assim, nós estamos conseguindo manter, né, pagar em dia toda a folha de pagamento. Nós conseguimos manter um atendimento às famílias, que a maioria são carentes. Nós conseguimos entregar para essas famílias as cestas básicas. Nós produzimos pães aqui na casa, através da nossa padaria artesanal. 2 vezes por semana encaminhamos para os nossos alunos. Quando recebemos também, através de algumas doações de frutas, a gente faz os kits e entregamos, e a gente está conseguindo honrar todos os nossos compromissos. Graças a Deus, com muita dificuldade. Às vezes a gente tem que pedir socorro, pedir ajuda, para que as pessoas possam comparecer. A gente faz uns apelos aí, para que as pessoas façam suas doações. Mas a gente está conseguindo honrar todos os nossos compromissos, viu, Emerson? Graças a Deus. Se eu tiver algum tempo, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa escola de educação especial Meimei, que é uma escola que existe desde 57, e que é o menino dos olhos da nossa casa. Nós temos essas quase 80 crianças como um compromisso com a espiritualidade. E se eu tiver o tempo, a oportunidade de falar um pouquinho mais... Pode, claro. Pois é. A nossa escola, ela é uma escola de educação especial, que é uma referência em Santos. Nós somos quase 80 alunos que têm dificuldades, né? São crianças com necessidades especiais, autistas, síndrome de Down, síndrome de Asperger, crianças com deficiência de aprendizado, e a gente consegue, a maioria são carentes. Nós somos quase 80 alunos que a gente fornece o transporte, são 4 veículos que se deslocam, porque a maioria mora na periferia, nos morros. A gente oferece o transporte, agora não, no tempo da pandemia não, mas quando nós estamos funcionando, são 2 turnos, e esses alunos recebem alimentação, um almoço e um lanche no turno da manhã, almoço e lanche no turno da tarde. A gente oferece, além disso, o ensino especializado, uma equipe multidisciplinar, muito preparada, muito especializada nessa área de atendimento às crianças especiais. Nós temos os professores pedagógicos, as oficinas de arte, onde nós desenvolvemos a pintura, o artesanato, bordado, mosaico, madeiras. Nós temos uma sala de informática com 12 equipamentos completos. Temos duas lousas interativas. A sala de informática, temos educação física, fisioterapia, capoeira. Temos na parte de gastronomia, nós temos uma cozinha onde a gente ensina a produzir alimentos, a padaria artesanal, e a gente ensina a produzir pães. Temos uma psicóloga para fazer o atendimento aos alunos e aproximar através das famílias. Temos uma fonoaudióloga, temos uma fisioterapeuta, uma sala de fisioterapia completa que a gente recebeu através de uma verba parlamentar. Então, nós temos uma estrutura maravilhosa e nós temos fila de espera. Muita gente, muitas famílias de Santos gostariam de ter os seus alunos conosco. Nós nos preocupamos nos mínimos detalhes. Nós temos uma nutricionista que prepara a alimentação, porque alguns alunos eles têm necessidade diferenciada dos demais. Temos uma coordenadora, uma diretora, né? Então, a estrutura é muito intensa, é muito preparada, e a gente consegue oferecer um serviço de primeira grandeza, e é isso que a gente oferece à sociedade santista, né? Desculpa te cortar. Não, só para complementar.
Nessa época de pandemia, como nós estávamos com as portas cerradas, nós estamos oferecendo a todas as famílias carentes cestas básicas, pães, 2 vezes por semana, e estamos também, quando a gente recebe doações, a gente separa em kits e mandamos entregar nas residências desses alunos. Quer fazer uma pergunta? Só te cortar, Rui. Qual a faixa etária dessas crianças? Elas, de que idade até que idade elas são atendidas por vocês? E aí, quem está nessa fila, o que é necessário, de repente, para entrar na fila, para tentar conseguir uma vaga? De 8 a 50 anos. Eu explico por quê. Nós temos, hoje, por exemplo, já existe um projeto de lei limitando a idade de 16 anos, mas é impossível, porque uma criança especial, ela não tem a mentalidade de uma criança dito normal. Por exemplo, a criança tem 20, 30 anos, mas ele é uma criança de 8, 10 anos de idade, biologicamente ele é ainda uma criança. Ele tem o corpo de um adulto, mas a cabeça acaba sendo de uma criança menor, né? Exatamente. Então, nós temos esse cuidado especial. E para lidar com essa situação toda, nós temos que ter gente especializada na área e que goste do que faz. Então, a gente alia a qualidade do ensino e o amor que a gente devota a essas crianças. É um trabalho muito sério, muita gente que conhece a nossa casa, nos ajudam de todas as formas para que a gente consiga manter esse padrão de ensino. E essa alegria que gera nos nossos jovens. A ponto de o senhor Rui se vestir de Papai Noel e apresentar uma festa no Natal para esses jovens. Agora eu entendi, então, o porquê da barba branca dele, né? Já entendi agora o porquê. Eu aparei a barba por causa do aniversário meu e da Silvia, viu? Mas eu estava com a barba... Já vai começar a deixar crescer até o final do ano. Agora já... Eu não sei se esse ano vai ter, né? Vai sim, pensamento positivo, pô. Eu fiquei muito frustrado, né, de não ter podido me apresentar para os alunos nesse final de ano, mas a gente fez um vídeo com recomendações especiais aos alunos sobre o uso de vacinas, sobre a higiene. Inclusive, eu caminhei esse vídeo para a Raquel. Eu vi. Se tiver a oportunidade de postar aí no canal de vocês, eu agradeço, porque eu acho que ajuda muitas crianças. Deixa eu fazer uma pergunta, Rui. Quem mantém essa casa para essa educação especial? Primeiramente, os associados, eles contribuem regularmente. Diminuiu muito, viu? Mas nós temos também a parceria com a prefeitura, através de um convênio com a Secretaria da Educação e da Saúde, que nos ajudam muito. A complementação, a contrapartida, a gente faz através das doações espontâneas e doações dos associados. Quando a casa está funcionando, também existe o brechó e existe os chás beneficentes e outros eventos. Como não está tendo, também houve uma redução de despesa, então está equilibrado. E quem quiser fazer doações, quiser doar alguma coisa, quiser levar cestas básicas, se tiver algum empresário aqui vendo a gente, ou a pessoa mesmo quiser doar alguma coisa, quem que procura e aonde procura? A nossa casa está aberta todos os dias, a administração não fechou nenhum dia. Então, as doações podem ser entregues no local, ou a gente, de repente, pode retirar. Nós aceitamos, agora não, porque o brechó está fechado, mas nós aceitamos roupas, calçado, todo tipo de produto, de acessórios que possa ser transformado em moeda, né? Então, mas o ideal seria a doação em dinheiro, porque daí a gente atende às necessidades mais prementes, a gente consegue fazer um planejamento melhor. A gente tem conta no Banco do Brasil, conta no Itaú. E você pode dizer qual é o endereço? Porque tem gente que não conhece.
Olha, de cabeça agora, só do Banco do Brasil eu lembro, do Itaú eu não lembro. Não. O endereço da casa da educação infantil. Funciona no mesmo prédio, tá? Nós fazemos uma logística de dia escola e à noite é centro espírita. Fica na Avenida Washington Luiz, chamada de Canal 3, aqui pelos Santistas, número 443, ao lado da padaria Washington, bem próximo da Rua Mato Grosso. Tá certo, porque aí as pessoas podem se dirigir até lá e Olha, tomarem eu posso fornecer o nosso telefone. Claro. E para a pessoa poder se contatar na nossa secretaria. É 3235-2727. 3235-2727. Ou pode contatar através desse telefone que nós estamos falando, que você tem. Né? O nosso celular, a gente pode se comunicar através do WhatsApp. Tá certo. Então, se alguém quiser fazer alguma doação e não tiver pego o telefone, pode também entrar em contato com a gente, né? O programa através do meu Facebook, Raquel Balseiro, e a gente fornece o telefone, tá bom? Raquel, nós temos página no Facebook e nós temos um WhatsApp também da Seara. Eu posso falar o telefone da Seara? O WhatsApp? Claro. 99155-4297. 99155-4297. Então tá certo. Bom, eu gostaria agora que a Nazaré fizesse as considerações finais, porque a gente já está no finalzinho do programa. O que você teria para falar para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Uma mensagem de alento nesse momento tão difícil que a gente está passando. Deus está no comando, não devemos ficar preocupados, devemos nos ocupar de cumprir as determinações sanitárias e procurar ser mais útil ao semelhante. Muita gente é infeliz porque não ajuda outras pessoas, porque uma das coisas que mais nos traz alegria e felicidade é a prática da caridade. Quando você ajuda alguém, faz bem a alguém, ela se sente bem, e você muito mais, porque conseguiu ajudar um irmão necessitado. Por isso que dos pilares do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. É o mais importante para que você se sinta bem, para que você se fortaleça e para que as coisas aconteçam a seu favor. Existe um ditado, né, uma pregação do Evangelho que diz assim: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você colhe tudo que você faz nesse plano terreno. Tá certo. E você, Nazaré? Então, a oração é importantíssima, porque a oração muda a estrutura espiritual da gente. Então, propicia que uma nova psicosfera se crie em volta da gente, como se fosse aquela casinha do professor Pardal, não sei. Aquela casinha que vai emitindo pensamentos e coisas boas ou ruins, de acordo com o nosso interior. Essa é a nossa psicosfera, o nosso DNA espiritual. E isso vai se apurando, digamos, vai tornando-se mais sensível a que nós possamos fazer aquilo que precisa acontecer. E entendendo que as mortes agora coletivas não são abruptas, e sim programadas, porque nós estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui é transitória. A verdadeira vida é a vida espiritual. Emerson. Então, o conforto, o consolo que a gente tem é
espiritual. Tá. É isso basicamente que temos que fazer. Enxergar as possibilidades para crescer espiritualmente. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. Infelizmente, o nosso tempo está estourado, mas acho que foi de suma importância a participação de vocês. Acho que acabou acalentando o coração de muita gente aí que está passando por um momento difícil agora, que perdeu algum ente querido, ou que está com algum ente querido internado num hospital, numa situação mais delicada, enfim. Eu acho que as suas palavras foi de suma importância, e acho que o que o Rui trouxe também em relação ao trabalho que é feito, a ajuda que é feita a essas pessoas, nesse momento também tão delicado, acho que também é de suma importância, e quem puder ajudar, puder participar de alguma forma, aí tem os telefones foram colocados aí para contato, para ajuda, e que possamos em breve tentar voltar ao normal, se é que é assim que nós podemos falar, aquele normal que nós tínhamos de poder sair, encontrar as pessoas, interagir, enfim, que a gente consiga, o mais breve possível, voltar nessa normalidade. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, as palavras. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos telespectadores, internautas. E, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite e gratidão pela oportunidade. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Pode terminar, Isa Nazaré. Eu agradeço muito, viu, vocês terem participado. Espero que as pessoas realmente tenham aproveitado aí o conhecimento da Nazaré, que foi muito importante para todos nós. Nós precisamos realmente de palavras de mais alento num momento como esse. Muito obrigado, Rui, pelo seu tempo. Vou te dispensar para que você possa continuar a comemorar o aniversário da sua esposa. E até semana que vem com mais um programa Fatos em Destaque. Muito obrigada, até mais.